Vou falar sobre o robot estrutural. Vamos lá, alguém me perguntou essa semana, eu não ia abordar Revit, como eu falei, e não vou, mas eu preciso mostrar alguma coisa, porque quem está novo aí no negócio precisa entender. Alguém perguntou se eu ia abordar a interação do Revit com o robot. Para eu fazer uma aula mais profunda sobre interação, eu teria que fazer uma estrutura aqui, modelar, e aí levar, analisar, calcular, trazer. O mini curso ficaria num outro formato que não é o que eu quero hoje. Mas eu vou passar aqui uma explicação que eu sei que tem alunos meus, inclusive, que podem ter dúvidas, pessoas que já trabalham, às vezes estão iniciantes, têm alguma dúvida no robot. A pergunta que fica é, como que o robot ele traz a armadura para cá? Eu posso calcular, trazer a armadura? Pode, tem forma de fazer, eu vou mostrar aqui. Outra pergunta que me fazem às vezes, e é um tipo de vídeo que dá bastante visualização se eu postar no canal ou se eu postar no Instagram, é plugin de armadura automática para o Revit 23. Tá, coloquei lá uma informação assim, veio um monte de gente para querer, onde é que está o plugin, como é que baixa? E o pessoal já me perguntou no canal, professor, você não tem o plugin de armadura automática para o Revit 23? Eu falo, olha, não precisa de plugin para o Revit 23. Se eu tiver aqui 50 pilares e quiser armar todos eles aí em 2 minutos, eu armo com os recursos que tem no Revit. Né? Quem sabe trabalhar já entendeu o que eu quero dizer. Porém, você pode usar o Robot também, não sei se alguém aí já usou, como um plugin de armadura. Você fala assim, como assim? Eu posso usar o Robot para armar esses 2 pilares, essa viga e essas 2 sapatas, sem fazer nenhum cálculo, como se ele fosse um plugin de armadura. Eu levo essa estrutura para o robot, não faço nenhum cálculo, armo e trago a armadura para cá de volta. Ou eu também posso pegar essa estrutura aqui, levar para o robot, colocar cargas, calcular, ver se resiste e ele vai me dar a armadura necessária para resistir à carga que está aqui. E aí eu trago a armadura também correta. O que isso faz daí? Bom, isso vai fazer com que assim que a armadura estiver na viga, ou no pilar, ou na fundação, você tenha as suas tabelas de quantitativo aqui, com tudo já automaticamente preenchido. Né? Quando você lança um elemento de armadura de concreto, tudo já cai automaticamente nas tabelas. Realmente você tem que fazer algum ajuste, né, para você ver como que você quer no final a apresentação dessa tabela, mas o resultado vai estar lá pronto. Ok. E a outra forma que nós temos de fazer, então nós temos 3 formas, basicamente 3 formas de enviar a estrutura para o robot. Uma é eu enviar a estrutura sem modelo analítico nenhum. Eu não preciso fazer modelo analítico. Quem é iniciante não está entendendo o que é modelo analítico, né? Mas o robot ele cria um modelo composto de linhas e barras, né? Barras, na verdade, e placas que são os nossos pilares, nossas vigas, nossas fundações. Você vai ver daqui a pouco isso. O que é isso? E então a gente pode enviar a estrutura sem criar modelo analítico para usar ele como um plugin de armadura automática ou usar ele como um elemento de cálculo direto. E existe também a forma de enviar a estrutura inteira e eu poder colocar carregamentos lá geral, analisar, ver deformação, ver, mexer com a relação entre pilar e viga, se vai ser engastado, se vai ser rotulado, aliviar momentos de pilares, uma série de coisas, fazer análises mais avançadas. Se quiser saber qual é a pressão que está internamente nessa sapata aqui, quantos quilos de força está sendo aplicado em cada centímetro quadrado, você vai dizer, professor, é só dividir a força pela área. Não, não é isso. Eu quero dizer assim, internamente, né, você fatiar essa fundação, aqui ver qual é o caminho da força, né, por onde que está passando. Então são análises mais avançadas que você pode fazer. O Robot é um programa de análise estrutural, não é um programa para você simplesmente concreto armado. Então tem muita coisa, tem aço, tem madeira, tem um monte de coisa que você pode fazer. Então, alguns até... Qual que é o ponto que muitos... eu não gosto do Robot. Alguns não gostam por 2 motivos básicos. Um é porque tentam aprender na hora que precisam dele. E se você tentar aprender qualquer coisa, mesmo matemática básica, se você não souber e você tentar aprender na hora da necessidade, você vai ter aquela pressão de aprender, então você vai falhar. E é importante falhar quando você está estudando. Você faz um cálculo,
calcula um pilar. Você pega um pilar desse aqui que você sabe, pela tua experiência prática, que 4 ferros de 10 seria suficiente. Você calcula no programa, deu 4 ferros de 12 ou 6 ferros de 12. Aí você tem que tentar descobrir por que que deu, o que que aconteceu, foi alguma configuraçãozinha que você fez errado, né? Mas você tem certeza que 4 dá certo. Você faz cálculo numa planilha, dá 4 ferros de 10. E lá deu 6 de 12. O que está errado? Então, quando você está no início, isso vai te frustrar, porque você não vai ter poder de interpretar esses erros. Mas quando você vai avançando, você vai entendendo o que está acontecendo. E você vai sabendo lidar com o programa e você tem domínio dele. O domínio 100% de qualquer programa, ninguém tem. Não tem como você ter. Às vezes eu tenho alguns alunos que dizem assim, professor, eu só quero aprender o Robot porque o Revit eu sei tudo. Olha, sei lá. Eu já gravei milhares de aulas aí e eu não sei tudo do Revit. Tem um monte de coisa para aprender ainda. Então, sempre você vai ter coisas novas para aprender. Vamos lá. Sem muita enrolação, apesar de que a gente tem que falar no início algumas coisas, né, para poder... E eu teria mais coisas para falar, mas eu não quero perder muito tempo aqui. Vou deixar para falar lá para os meus alunos no treinamento. Ok. Então, como que faz para enviar para o Robot? Bom, aqui nós temos o Robot e nós temos diversos modelos de projetos que eu posso querer fazer. Às vezes eu quero calcular uma viga, eu pego esse modelo aqui de 2D. Às vezes eu quero calcular uma viga e eu uso esse modelo. Às vezes eu uso esse modelo. Tem detalhes diferentes na forma de fazer, mas eu já mostro aqui para vocês algumas coisas, tá? Mas inicialmente, quando eu vou trazer uma estrutura, eu costumo abrir o modelo de construção que eu trabalho. Aqui você pode... É mais para você fazer projeto completo mesmo, sabe? Você tem a opção de lançar vigas, pilares, lajes, definir estruturas, pode ser concreto, aço, madeira e muito mais. Colocar cargas, fazer combinação, definir andares, que isso requer um recurso interessante também. Mas eu quero trazer a estrutura aqui para o Robot, aquela estruturinha, como eu falei, só para armar e levar de volta. Como que eu vou fazer? Do Revit para o Robot. Aqui você tem, quando você instala o Robot, você tem uma guia chamada Analisar. E aqui também você pode explorar na Autodesk os recursos de ajuda quando você tiver dúvida sobre algum termo. O que significa isso no Robot? Ou mesmo no Revit. Você vai em ajuda e os programas têm esse recurso, tá? Um help da Autodesk. Aí você tem aqui essa guia de análise e nós temos aqui, basicamente, para enviar para o Robot, 2 links aqui, né? 2 links, 2 ícones aqui, vamos dizer assim, para envio. Esse aqui de baixo é o vínculo para Robot para integração direta. Nesse modelo, a gente pode enviar de 2 formas. Isso aqui é o modelo quando eu quero enviar estrutura e eu preciso de modelo analítico para isso. Esse daqui é quando você não precisa fazer modelo analítico nenhum e você só quer levar ou para fazer a armadura ou para você fazer um cálculo e trazer a armadura. Eu só vou mostrar aqui, não vou chegar a enviar, só para você entender. As 2 formas que eu falo que tem aqui é você enviar o modelo por uma integração direta e a outra é você enviar o modelo através de um arquivo SMXX. Ao longo desse mini curso eu vou fazer um momento que eu vou usar esse arquivo aqui, então depois você vai ver como que é isso, tá? Agora, na questão de envio da estrutura para o Robot, eu posso enviar estruturas, todas elas de uma vez, ou eu posso levar apenas um elemento. Vamos pensar que eu quero levar só essa viga, eu quero levar, armar e trazer a armadura para cá de volta. Como que é esse processo? Lembre-se, eu poderia estar selecionando tudo de uma vez. Quando você dá um nome para a viga, por exemplo, aqui nós temos aqui no campo marca, aqui, ó, vamos chamar essa viga de VT, VS, como se fosse uma viga superior, VS 01, ok? Esse nome aqui, ou quando eu dou um nome aqui para um pilar P1, é o nome que ele vai aparecer lá quando você enviar. Então, se você quiser que apareça com nome, é importante nomear os elementos aqui. Então tá, você não entende nada de Robot, você não usou, não sabe nada do programa, mas você tem ele instalado aí. Então, sem saber nada, e você quiser usar o Robot apenas como um recurso para armar essa viga aqui. Vamos fazer isso agora, então, de início, tá? Então, aqui na guia
analisar, nós temos essa opção aqui de vínculo para robot estrutural, que eu não vou usar, eu já falei. Então nós temos essa aqui também, que é a verificação do código de armadura, que é o que eu vou usar. Clica aqui. Quando você clicar, perceba que eu selecionei a viga, né? Quando eu quero mandar apenas um elemento, eu seleciono ele para dizer que é só ele que eu vou levar. A diferença de você enviar dessa forma e enviar a estrutura inteira é que dessa forma você tem que inserir a carga individualmente em cada peça, se você quiser, e armar também da forma que você quer. Aqui, a única coisa que eu faço sempre que você vai enviar, não é o caso agora que é só um elemento, mas é você desmarcar agrupamento, tá? Porque se você tiver mais de uma viga, elas podem ir agrupadas e não é legal. Eu prefiro deixar sempre desmarcado aqui. Banco de dados e eu não mexo ali porque eu tenho como ajustar aqui diretamente no robot. Você faz o envio da estrutura e voltando aqui para o robot, ela já veio. Às vezes você de cara você vai enxergar aqui VS01, o andar e o maisinho, mas às vezes pode acontecer de você enviar e você olhar aqui e não tá. E aqui já arrebenta alguns porque se você só aprender a enviar e não souber se movimentar aqui no robot, você já começa a se frustrar. Pô, onde é que veio essa viga? Aí você fecha o programa, abre de novo, envia de novo e não acha e fica louco. Sempre que você vai calcular um elemento de concreto armado, aqui nós temos a guia. Lembre-se, você pode trazer e pode aparecer de cara aqui, dependendo de como você tiver na tua tela aqui. Mas quando você traz, poxa, eu enviei e não aparece, você vem aqui em projeto de concreto armado, armadura fornecida. Quando você fizer isso aqui, ó, perceba que ali apareceu o nível 2, que é porque a minha viga está no nível 2. Olá, VS01, apareceu a bonita aqui, ó. Tá? Aqui você poderia fazer uma série de coisas. Você pode armar, você pode modificar a seção, você pode calcular, ver momentos, diagramas e tudo mais. Mas eu quero só armar, como eu disse, usar ela como um recurso de armadura automática. Eu vou selecionar aqui, ó. Você pode pensar, professor, mas dá trabalho. Eu estou fazendo em uma viga, mas você poderia fazer em 10 vigas ao mesmo tempo também esse processo. Como eu não vou fazer nenhum cálculo, não vou analisar vão nem nada, ó, tá esse vão aqui, tá uma viga 44,60 m. Para você só usar ele como armadura, você vem aqui em armadura típica. Eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. E aqui você escolhe o estribo que você quer, né? Qual que é o tipo de barra que você vai utilizar, qual é a classe do aço que você vai utilizar. Aqui do lado você tem a distribuição de estribo, ele vai mostrar como que vai ser o espaçamento, a distribuição deles. Eu não vou mexer nisso aqui agora, tá? Porque a aula não é sobre isso, é mais só para mostrar a posição. E aqui você tem as barras principais. As barras principais eu posso ter, por exemplo, aqui está mostrando o desenho, que é a parte inferior. Vamos pensar que é barra 12. Você quer colocar gancho? Quero. De quantos? 135. Aqui, na parte superior, eu vou colocar uma barra de ferro, vamos pensar que é 10, por exemplo. CA50, né? Tá CA25. CA50. E aí, se quiser colocar gancho, quiser definir um comprimento também, aqui lá tem LB, LA, você define aqui se você quer colocar ou não. Tem divisão de barras e outras coisas. Isso aqui é exatamente o que tinha naquele plugin de armadura. Ó. Se quiser colocar barra de reforço aqui, ó, nas extremidades, ou um reforço no meio, sabendo o tipo de aço e a bitola que você vai pôr, você pode colocar. No momento que você fez isso aqui, você dá OK. Ele sempre está fazendo uma análise quando se arma uma estrutura, né? Eu não coloquei carga nenhuma. Quando você colocar carga, ele vai dar alguma resposta. Como eu falei, eu trouxe aqui somente para fazer a armadura, sem fazer nenhum cálculo. Ele concluiu o processo. Você vem aqui, você vê que a viga não tem nenhum visto de OK ali, né? Mas se vem aqui em viga armadura, você vai estar a viga armada exatamente como você fez. Ó. Inclusive aquela barra de reforço que eu coloquei ali. O gancho pequeno, não defini comprimento, nada lá. Ó, o gancho de cima, ele já estava possivelmente ativo. E você pode editar, você volta aqui, se você não gostou da armadura, vem aqui e modifica. Tá? E toda essa armadura aqui você pode alterar a qualquer momento, inclusive eu posso selecionar aqui e mudar aqui a barra. Tá? Aqui está barra 10, não é barra 10. Né? Seleciona aqui, quer mudar alguma coisa, vem aqui e escolhe. Aqui também.
tá certo? Feito isso, está armado no Robot. Agora, como que eu envio para o Revit? Você vem no Revit. No mesmo local que você foi para enviar, veja que eu selecionei. Você pode trazer com a estrutura selecionada ou não. Eu vou selecionar porque eu quero dizer para ele, senão ele acaba olhando para todos os elementos, eu quero que ele só olhe para essa peça aqui. Ok? Aqui em analisar, você tem aqui o recurso de verificação de código de armadura novamente. Vamos verificar. E agora, o que a gente faz? A gente vai importar a armadura do robot. Ok? Aqui você tem atualize somente a parte selecionada. É exatamente isso que eu quero. E, ok. Enviando elementos, está aí a armadura. Eu vou deixar transparente aqui para você poder ver. Está aí a armadura. Essa armadura já está contabilizada na tabela, mas aqui, geralmente, às vezes você faz uma estrutura, você tem que fazer algum ajuste. Eu gosto de tocar, às vezes, ajustar, fazer um ajuste nas barras, fazer um ajuste, dar uma olhada. E se você quiser fazer, né? Senão, você pode também já ter uma vista personalizada para que quando chegar o vergalhão aqui, você já tenha a cor definida que você quer e uma série de informações. Perfeito? Isso vale para pilar também, tá? Para uma sapata, ok? Posso levar o pilar, calcular, trazer de volta, ok? Mas eu não vou ficar abordando essa questão aqui do Revit agora para vocês, nesse primeiro início. Vamos voltar para o Robot, agora a gente vai iniciar aqui um novo projeto. Aquela opção de fazer cálculo também, quando você quer iniciar, é nesse modelo aqui, ó. Aqui você tem, deixa eu ver a alteração não. Aqui você tem a opção de fazer cálculos isolados. Eu quero calcular uma viga, ó. Você escolhe viga. Você escolhe viga. E aqui você coloca o comprimento total. Aqui tem todas as informações que você precisa para você lançar. Se por acaso você fecha isso aqui, ó, tudo que você clicou ali de dimensão está aqui, ó, dimensão do item, tá vendo? Tem até geometria do vão, se você quiser inclinar, ok? E aqui você tem também seção transversal, você pode definir seção. Eu quero alterar essa seção aqui, ó. É 35 por 60, eu quero colocar 20 por 50. Você aplica, ele modifica, tá? Ele tem apoios aqui. Esses apoios é importante você saber, você tem que definir o comprimento do apoio, então você tem que saber qual que é. Aqui nós temos aqui a geometria do vão e aqui você tem a largura do apoio, tá? Você tem que definir de um lado e de outro. Se é uma viga que tem 3 apoios, você vai ter que definir de um lado, do outro, movimentar a setinha para o lado, definir o outro. Eu posso fazer vigas com seções diferentes também, ok? Quando você vai escolher uma viga, quando você escolhe aqui, clica inicialmente, ele vem esse padrão aqui, tá? E sempre que eu lanço uma viga aqui, ela aparece ali, tá vendo? Ó? Ok? Eu poderia somente fazer a viga aqui e armar ela se eu quisesse. Cargas, você coloca aqui. A unidade de carga, aqui são os tipos de carga. A mais comum que você utiliza, ou é carga concentrada ou é distribuída. A carga distribuída, por exemplo, ele está mostrando a unidade, quilograma-força por metro. Essa unidade você altera. Isso você vai aprender, eu vou dar uma pincelada aqui para você. Aqui em ferramentas preferências do trabalho, é o local, aqui em unidades e formatos, é o local onde você configura tudo. Ó, dimensões, tem dimensões para bastante coisa aqui. Você está analisando uma força, uma colocação de uma carga. Você pode trabalhar com kilonewton, você pode trabalhar com tonelada força, ok? Quilograma força. Tem momentos que eu preciso, por exemplo, eu quero analisar uma carga, uma situação que eu preciso de uma carga baixa, pode ser em quilo, mas às vezes é a carga alta, tonelada. Mas às vezes eu quero ver, por exemplo, a reação em uma sapata, né? Eu quero saber o resultado em quilo por centímetro quadrado. Aí você muda aqui, ó, quilograma força por centímetro quadrado aqui em tensões. Às vezes tem situação que você quer ver deslocamento deformação, deslocamento. Aí a unidade como é concreto ou aço, é deslocamento muito pequeno, então você tem que trabalhar em milímetros. Você tem que ter essa noção, ok?
Uma vez eu tive um problema com um aluno não, ele virou meu aluno, comprou o curso lá, e ele ficou bravo comigo porque eu falei que, olha, você configura quilonewton aqui e kPa vai ser a mesma coisa. Foi assim que eu falei, quer ver? Aqui você tem a unidade de força, e aqui você vai ver que você não tem kPa, você tem quilonewton, ok? Eu estava dizendo que se você configura quilonewton aqui, ele já altera automaticamente lá, quando se for precisar de uma força para kPa. Ou se você configura aqui para meganewton, você vai ter MPa. É quase a mesma, é uma coisa assim, é quase a mesma coisa que você falar sobre quilograma e quilograma-força. Uma tem relação com a massa, né, com o peso, e outra tem relação com a energia necessária para você segurar esse peso. Mas, numericamente, é a mesma coisa. Tecnicamente, são coisas diferentes. E, às vezes, você pega algumas pessoas... Tem gente chata nesse mundo. Às vezes, você pega umas pessoas... Uma vez, eu estava dando uma aula de fundações e, em algum momento eu falei sobre... você pega aqui e joga a terra para o lado. E eu tive um aluno que falou assim para mim, professor, não é terra, é solo. Eu falei, tá bom. É porque no ambiente de obra a gente vive muito com os peões, assim, você fala muito sobre a linguagem deles, vai se adaptando. Eles falam termos ali, você não pode querer ser técnico o tempo todo. Então, tira a terra ali, cava essa terra aqui, né? É normal, lógico que tecnicamente a gente fala terra é o planeta e não a matéria em si, né, que é como é solo. Mas a gente fala no jargão popular terra. Eu vou comprar uma terra para colocar nas minhas plantas, né? E você vê às vezes algum pacote terra vegetal. Então tá. Mas vamos lá. Saindo dessa parte aqui, então aqui você pode fazer cálculos, mas se você for fazer um processo de cálculos, você vai ter que fazer umas configurações antes. Você vai calcular. Tá vendo? Eu calculei, não fiz nenhuma configuração, então ele está calculando com base em nada. Então ele estava colocando uma armadura aqui, qualquer para mim, mas baseado talvez só no peso próprio desse elemento aqui. Tá? E tudo que você calcula aqui, você pode detalhar, ter o detalhamento. Só que eu sempre falo para o pessoal, e é por isso que eu vou fazer um treinamento só de detalhamento. Isso aqui você pode salvar, exportar esse desenho aqui, salvar desenho em formato diferente. Você pode salvar ele no formato DXF, né? Você pode usar no Revit, se você quiser. Mas eu, particularmente, como quando você envia as armaduras para o Revit, está sendo quantificada automaticamente, e você já tem o cálculo feito, a única coisa que falta para você ter mais agilidade lá dentro é você fazer o detalhamento mais rápido e montar a prancha. No entanto, o Revit não tem um recurso de você fazer detalhe rápido, mas quando você vem para o Revit, você precisa detalhar uma viga como essa aqui, por exemplo, para muitos é um trabalho muito demorado. Para uns já é um trabalho um pouco menos demorado, para alguns já é mais rápido. O que uns têm de diferente de outros é a habilidade com o programa. Eu já vi pessoas com AutoCAD. O AutoCAD é 2D basicamente ali, né, a grosso modo falando, mas tem 3D também. Mas os projetos feito no CAD, quando alguém vai fazer um detalhamento, tem cadista que é extremamente rápido. Por quê? Porque ele criou elementos que facilitam, que agilizam o seu processo de trabalho. Enquanto que quem está trabalhando no Revit não entendeu ainda. E aí não sabe fazer. Quando você vai fazer um corte, eu tenho numa estrutura, eu tenho aqui, eu poderia simplesmente fazer um corte. Aqui não está nenhum corte personalizado aqui. Nesse momento eu não fiz para essa aula. Mas quando você vai numa vista de corte, ela está desse tipo. E você pode fazer um corte e automaticamente esse corte já sair na escala que você quer, com a espessura de linha que você quer, com o preenchimento que você quer. Você faz um corte para viga aqui, para um detalhamento de viga, já pilar não aparecer, ou pilar aparecer fraquinho, né? Aí você usar a região de recorte aqui para você enxergar só o que você quer, a cor de linha, a cor de vergalhão, tudo
no modelo que você quer, já não aparecendo esses níveis aqui, para que você não precise ter que estar ocultando toda hora. Então, são coisas que você pode fazer que agilizam o detalhamento. Você ter a fonte correta para fazer suas cotas, né, identificar os elementos aqui, e ótimo. Porém, muitos não têm essa noção de criar esses elementos no template, aí fica lento mesmo. Aí ele compra o TQS, às vezes o EBERIC, somente por causa das planchas de desenho. E às vezes nem gosta tanto do processo, né? Mas o Robot, o que ele é diferente desses programas que nem o TQS, o EBERIC? Ele é um programa de análise estrutural muito forte. Coisas que você não consegue fazer com o EBERIC, com o TQS, você consegue fazer no Robot. Como eu estava falando antes, se eu quiser analisar, se eu olhar uma viga que nem essa aqui, ó, eu estou olhando uma viga, pode ser aqui ou pode ser aqui. Se você olha essa viga aqui e você tem uma carga sobre ela, você sabe que essas barras aqui estão sendo tracionadas, obviamente. E essa aqui está sendo comprimida, ok? Em partes, comprimida aqui, mas pode ser tracionada aqui se estiver em gaste, né? E aí você, de repente, se pergunta assim, poxa, mas e se eu pegasse essa estrutura aqui e eu fizesse um corte nela? Cadê minha caixa de corte? Deixa eu só pegar só para você ver. Imagine que você tem essa estrutura e você resolve... eu gostaria de ver nessa seção aqui qual que é... Olha essa armadura aqui, você tem que fazer algum ajuste, tá vendo? Nem sempre vem preciso, como você quer. Então, sempre quando você faz a armadura automática, tem alguma coisinha para você corrigir. E essa barra aqui também, às vezes ela vem muito grossa. Eu não gosto muito desses recursos, eu prefiro mudar aqui, ó. Daí você ajusta. Por isso que eu prefiro até armar no Revit direto. Tá? Daí ajusta o cobrimento, que não foi definido aqui ainda. Mas aqui eu queria olhar nessa viga aqui, saber quantos quilos de pressão, de tração está sendo feito aqui na viga de concreto, sem olhar para o aço, né? Qual é a força? Porque uma coisa que muitos tentam relacionar é a força de compressão com a força de tração, com a resistência. O que eu quero dizer assim, o que muitos tentaram relacionar é criar uma relação entre a compressão e a tração. Se o concreto ele resiste a 200 kg por centímetro quadrado, então na tração ele resiste a 10%, 20 kg. Existem diversos estudos sobre essa relação e não tem nada conclusivo, né? Porque tem muita variação. Quando a tração é direta, quando a tração na compressão, classe de concreto, tipo de concreto, uma série de agregados, uma série de coisas que modificam essa capacidade, mas ele está perto desse 10%, tá? Os valores menores, os resultados menores obtidos estão nessa margem aí, próximo a 10%. Então, quer dizer, se você tem um concreto que resiste a 200 kg por centímetro quadrado de compressão, ele pode resistir aqui a 10% dessa capacidade, seria 20 kg por centímetro quadrado, né, na tração. Aí. Mas aqui em cima está comprimindo. Nós temos uma zona de compressão e uma zona de tração. E você não sabe enxergar os pontos aqui. No Robot você consegue fazer essa análise que você não faria em outro programa. É uma análise um pouco mais detalhada. Você não vai chegar de cara fazendo isso. Você tem que aprender o programa e aí ao longo do tempo você vai fazendo isso. Tá? Vocês viram aqui então que a forma de lançar viga é uma forma simples. Mas vamos aqui para um novo modelo. Então se você escolhe esse modelo aqui, tanto para lançar viga quanto pilar, quanto sapata, eu não lancei nenhuma sapata. Aqui o desenho, como eu falei, a movimentação aqui no programa é interessante você saber fazer. Você gera desenho e quer voltar na estrutura, tem que saber ir e voltar, ok? Mas aqui você pode escolher, eu quero simplesmente fazer uma sapata e eu posso definir carga, dizer qual que é a resistência do solo. Eu fiz aula no canal sobre isso aqui, creio eu. Né? Quer dizer qual que é a resistência do solo, define a carga e ele vai fazer a armadura para você. Okay? Você pode definir já a dimensão e você pode também ter aqui pilar. Eu quero analisar pilar. Ele vai perguntar para você vai ter que colocar algumas informações aqui na geometria
da coluna, qual que é as dimensões que você quer, qual que é o tipo de coluna que você quer fazer, qual que aqui tem a legenda para você entender o que, que é. HC, HB, HS, aí você ajusta aqui, ok? Tem o coeficiente de flambagem, eu fiz aula sobre flambagem, isso aqui é um ponto onde muita gente erra, pilar. O que é flambagem em Y e flambagem em Z? Por que é Y, por que é Z? Você entende isso? Se a gente tem aqui o eixo Z, aqui você percebe que o eixo Z tem um sentido, né? E o eixo X tem outro, mas lá quando eu vou fazer no plano global, o eixo Z é para cima. E aí, por que aqui é assim? Tem que entender essas coisas para você poder acertar o cálculo, tá? Senão você erra. Ok. Saindo disso aqui, você tem novas formas de fazer projeto. Existem formas de você fazer automaticamente e levar para o... Eu vou mostrar como que você pode fazer tesouras, treliças e levar para o Revit, utilizar isso nos seus projetos em Revit. E você também pode fazer, de repente, eu só quero analisar uma treliça, né? Eu só quero fazer uma. Quando você abre aqui, ele vai te dar elementos aqui, inclusive para gerar essa treliça aqui rapidamente, né? Você clica, define o que você quer, aqui as medidas, dá um aplicar OK e ela vai aparecer ali. Você só precisa fazer a análise, definir as seções e pronto. Ok? Você viu que nesse modelo você escolhe a colocação de uma viga, é uma coisa. Agora, se eu pegar isso aqui, ó, vamos dizer que eu não vou salvar a estrutura, e eu quiser calcular uma viga aqui, é outra coisa. Essa viga ela pode ser lançada direta, você clicando na barra, aqui você pega uma barra, veja que você não pega uma viga, né? Você está pegando uma barra. Depois se diz que o atributo dela é viga. E aí você posiciona aqui no eixo, ó, tá vendo? O 0 e o 0. Você pode posicionar aqui e arrastar. Visualmente você pode saber a medida que você quer, aonde que você quer. Ah, essa viga é para ter 3 metros, mas professor, não aparece o 3 lá. Se você dá zoom, ele vai aparecer, ó. Aí você posiciona na linha. Então você acabou de fazer uma linha de 3 metros. Que seção que tem essa viga? Aqui você ativa, aqui você vai ver qual que é o tipo, o formato dela. Ah, mas não é isso, eu queria uma viga de concreto. Aí você tem que entender que você tem aqui as seções que você tem que mudar. Essa barra aqui, toda barra, ela tem um número. Tem nós na extremidade, ó, ela é composta do nó 1 e do nó 2. E se você clica aqui, ele vai te dizer que barra que é essa. Essa é a minha barra número 1. Para a barra número 1, aqui eu tenho diversas vigas vigas já carregadas. E tem pilares. Ó, eu tenho aqui esse W200 por 15 aqui. Eu digo, aplique esse formato na viga 1. Ele vai aplicar, né? Eu vou achar aqui outro formato aqui. Uma coisa também que muita gente erra, às vezes tem uma viga e aplica formato de pilar. Ele vai aceitar a seção do pilar aqui, mas ele é pilar. Ok? Você tem que modificar algumas coisas, dá erro no cálculo. Ok? Ah, eu tenho aqui uma estaca que eu fiz aqui, ó. Vou aplicar na viga 1. Formato de estaca. E você pode ter legenda. Professor, mas como que eu faço para ter essas legendas aqui? Eu tenho outros formatos aqui na barra 1. Ó. Era uma barra que eu transformei. E que material que é esse? Pode ser o que você quiser. Pode ser concreto, pode ser... Concreto não vai fazer assim. Mas pode ser aço, pode ser madeira. Tá? E aí você faz a viga. Então, eu queria ter uma viga de 15 por 45. E não tem aqui, tem o pilar ali. Como que eu faço? Nós temos aqui também peças de madeira. Aplique na viga 1. Ele ganhou peça de madeira. Você, às vezes, você não enxerga a cor que você pode personalizar também para exibir a cor que você quiser. Eu vou mostrar um exemplo. Quando você escolhe uma seção de barra aqui, você vai no novo, você pode criar a seção e dar o nome que você quiser. Você já pode dizer que material que é essa seção. Ah, eu quero fazer de concreto armado. Ok? Qual é a classe do concreto? Vai ser 30 mesmo, mas tem outro tipo aqui. Qual é a legenda que você quer para essa viga? De repente você está fazendo umas vigas que você vai usar para o térreo, você quer colocar a legenda VS 01 ou VS, tá?
VS 01 e a dimensão, ou só VS, vamos supor que é 15 por 45. Qual que é a cor dela? Ah, eu quero que ela seja esse rosa aqui. E você coloca a dimensão 15 por 45 e você adiciona. Essa seção passou a constar aqui no banco de dados. Aí você, elas estão selecionadas, você pode aplicar aqui. Pode dar um clique ou pode digitar um aqui. Uai, mas e cadê a cor que a gente mudou? Não apareceu. Então, com o tempo você vai aprendendo a se movimentar no programa, e aqui com o botão direito, ó, eu cliquei em exibir, mas esse exibir tem aqui embaixo também. Se você clicar aqui, olhar aqui no canto aqui, você tem o mesmo ícone, exibir, tá vendo? Botão direito, exibir. Nós temos aqui as barras, você pode exibir essas barras por cores, tem que ativar. Aí quando você aplica, ele adota a cor que você escolheu. Isso é interessante porque numa estrutura completa, você tem mais visão das seções. Se você de repente colocou uma barra errada, tá? Mas aqui você não pode calcular uma barra desse tipo, sem você definir que tipo de apoio que tem nas extremidades. Então nós temos os nós e nós temos que ter essa barra com o devido apoio. Se ele é engaste, se ele é rotulado, ok? Então o tipo de apoio vai dizer o tipo de momento que ele vai gerar. E aqui você consegue fazer uma análise dessa via, calcular e ver o aço também. Mas já percebeu que a forma de lançar é diferente? E outra forma também é você usar eixos. Eu vou fazer isso num outro modelo aqui, que é nesse aqui, ó, completo. Esse aqui a gente usa... Aqui eu posso fazer parede. Eu fiz uma aula de parede no curso de concreto. Aqui você calcular uma parede. E eu também fiz no canal aula sobre... Tem uma aula lá que eu fiz sobre muro de arrimo. E você vai entender a pressão da carga de solo, né, de terra, aplicada na parede do muro. Eu vou abrir isso aqui, ó. Aqui é onde a gente lança uma estrutura. Aqui que tem algumas coisas interessantes que você vai aprender também. Veja, quando você vai lançar uma estrutura, você cria eixos para fazer essa estrutura. Uma coisa que é importante você saber, aprender, é saber mexer com esses andares aqui. Porém, até que você não saiba, não esteja usando, é preferível você trabalhar com ele desativado. Ou até mesmo, se você não quiser ter mensagem, tipo, esse elemento não pertence a um andar. Até que você saiba o que significa isso, você pode excluir andar, ele não aparece. É simplesmente um elemento. Ele ajuda bastante no controle de visualizações do teu projeto, quando é um projeto grande. Tá bem. Agora, eu tenho aqui uma vista 3D, que eu posso movimentar, e tem aqui a planta, né? Basicamente, você pode criar os teus eixos. Esses eixos, você tem que ter noção do plano cartesiano. Aqui é interessante. Quando você lança um eixo, você pode dizer, eu quero que o eixo X seja numerado. Então, eu vou fazer aqui 2 repetições de 3 metros. Vamos pensar 4 metros. Então, ele vai fazer no eixo X 2 divisões de 4 metros. No eixo Y, eu vou colocar letras ABC para diferir os eixos um do outro. Eu vou fazer uma repetição de 5 metros e vou adicionar. Se eu aplico, você veja que no eixo Z eu não coloquei nada. Olha, tem as duas divisões no sentido X. Olha o X aqui, sentido para cá. Então, a partir do zero. Então, o meu zero aqui, ele se movimentou para cá. E no eixo Y, ele fez uma divisão a 5 metros para lá. O eixo Z, quando você vai colocar carga numa estrutura, você sempre vai perceber que a carga é negativa. Por quê? Porque o sentido positivo do eixo Z, o sentido positivo dessas setas aqui é na direção que ela está apontando. Então, o Z é para cima. Então, se você está dizendo que uma carga está descendo, está pressionando, então é o sentido contrário a esse eixo. Então, por isso que a carga que a gente coloca é negativa. Não quero aplicar uma carga numa viga de 1 tonelada, eu coloco menos 1. Tá entendido? Ok. No eixo Z, então, eu não fiz nada. Aqui, a todo momento, você pode vir aqui e estar alterando. Eu posso excluir isso aqui. Eu errei isso aqui. Não é... Eu não quero ter essa distância aqui. A partir do 4, aqui, eu quero colocar uma repetição a partir do 4. Poderia ser a partir do 0. Tá? Você clica aqui e diz da onde que você quer que ele analise. Olha a partir da posição 4 e coloque uma repetição de 2 metros.
Então esse controle aqui faz com que você, olha lá, ele fez isso, ó. Ele olhou a partir dessa posição, colocou 2 metros. E aí no eixo Z, você define as alturas. Eu posso ter um pé direito aqui de 3 metros, a partir contando do zero. E eu posso ter uma posição de menos 1 metro a partir do zero, diga-se de passagem, aqui está na posição 3, você tem que clicar aqui 1, tá? A partir do zero, posição 0. Faça uma repetição menos 1, quer dizer, desça 1 metro abaixo. Aí ele vai fazer assim, ó. Então, minha linha, o zero é aqui e o meu menos 1 é embaixo. Aqui você pode lançar pilares, colunas, por exemplo, de concreto armado. Criar seções da mesma forma que eu criei lá. Né? Aqui eu tenho alguns, ó, P 20 por 30. E você diz qual é a altura dessa seção. Se eu quero lançar até lá embaixo, no caso de ter um pilarete aqui para a fundação, eu posso lançar com 4 metros, já que eu sei que é 3 mais 1. Mas se eu quero lançar só aqui, nesse primeiro momento, eu lanço com 3 metros e digo que abaixo da onde eu clicar. E aqui dentro, é bom você clicar aqui antes de clicar onde você vai posicionar o pilar. E você coloca aqui, ó, 3 metros a partir daqui. Ó. Clicou, ele vai mostrar ali. Ó. Tá? Esse pilar você tem que dizer se ele vai ser, na base dele, ele é rotulado ou se ele é engastado. Quando você coloca um elemento rotulado e você processa um cálculo para ele analisar, esse cálculo ele já avalia o peso próprio da estrutura. Ele dá instabilidade de todo tipo aqui, porque se você tivesse um pilar na prática desse tipo aqui, rotulado sozinho, é uma estrutura instável, você sabe disso. Se você tem essa estrutura engastada, aqui no programa, pelo menos, você vai ter uma estrutura estável e ele não vai te dar mensagem, não vai te xingar. Então, às vezes o programa te manda mensagem que você não entende e você fica bravo com ele. Nesse primeiro momento aqui, nós temos alguns resultados de cálculos já. Nós temos reações em Z. Opa, desculpa. Aqui, ó, dei a força aqui, reações em Z, ó. E essa reação ela vai dar de acordo com a minha unidade, ok? Eu estou com minha unidade em quilograma, a carga, o peso que ele está mostrando é quilograma. Se você quiser, é só ver o volume dessa peça aqui e multiplicar pelo peso do concreto, você vai ver que vai chegar nesse peso aqui. Então, esse é o peso próprio da estrutura. Deixa eu pegar aqui um piso aqui, ó. Vai um piso qualquer aqui. Tem parede, aqui tem... O que mais que eu tenho aqui? Um H12 aqui, ó. Fazer um retângulo. Se eu precisasse fazer uma estrutura assim, ó. Ok? Essa estrutura aqui, obviamente que está instável totalmente, né? Você vai fazer um cálculo aqui, ó, vai te xingar os montes aí. Ok? Mas quando você tem, aqui está exibindo os nós. Isso aqui tem malhas de elementos finitos, que daí ele, em cada intervalo da malha, ele cria um ponto para cálculo, para análise. Então você consegue saber o ponto de pressão em cada uma dessas malhas e você pode definir o tamanho dessa malha e a complexidade dela. Ela pode ser uma malha simples, retangular, quadrada, pode ser triangular, pode ser uma combinação e uma malha mais complexa. Ele faz uma análise de toda a estrutura. É como se fosse o computador olhando pedaço por pedaço da tua estrutura e te dando ali as informações que você precisa. Tem elementos que você precisa de uma malha mais complexa e tem elementos que não. Mas não era sobre isso que eu ia falar agora, eu só coloquei vou desativar os nós aqui, a malha para não exibir. A laje a gente pode colocar ela simplesmente para usar como descarregamento. Então você tem uma estrutura. Deixa eu até fazer antes de colocar esse piso aqui, ó. Deixa eu só mostrar para você aqui um recurso interessante aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, se você pega editar, copiar, quando você usa a opção de arrastar aqui, você seleciona aqui, move para lá, ó, tá? E aí eu seleciono, deixa eu dar um fechar aqui, selecionar tudo agora, senão vai ficar só aquela lá. Eu vou editar de novo, editar, mover, copiar, e eu vou trazer para cá, ó. Não veio da forma que eu queria, deixa eu dar um Ctrl Z.
Vamos selecionar de novo. Editar, editar, mover, copiar, copiar, arrastar aqui, isso que eu queria que viesse. Assim, eu estou a estrutura um pouquinho mais para eu colocar a laje em cima. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, às vezes você precisa fazer um piso, um retângulo, vamos deixar nesse formato aqui. E você vai lançar uma carga sobre esse. Vamos supor que eu quero mudar minhas unidades. Você está fazendo um cálculo na faculdade, estudando, e você quer comparar com o resultado que você tem num livro. E as unidades estão todas em kilonewtons. Então, quando você vier aqui em ferramentas de preferência de trabalho, se você muda as suas unidades de força para kilonewton, você já está mudando para kPa também a unidade que você vai aplicar em área. Quando eu falei isso aqui, foi que um aluno me questionou porque eu falei que kilonewton ia ser a mesma coisa para kPa. E aqui o momento, você também pode definir se quer kilonewton vezes metro ou vezes centímetro. E as tensões, você pode definir se você quer que exiba em quilograma-força ou quer que exiba em kilonewton ou tonelada, seja o que for. Quando você faz isso, ó, kilonewton, a unidade, as reações aqui estão em kilonewton. Se você, aonde que eu falo que é a mesma coisa, no sentido da unidade para lançamento de cargas. Quando eu vou lançar uma carga, e a carga é uma carga de ponto, uma carga concentrada num ponto, a unidade que ele vai te dizer é kilonewton. Por isso que a reação é kilonewton. Quando eu vou lançar uma carga que é numa barra, seja uma viga ou seja um pilar, se fosse uma carga na lateral dele, e a carga de barra, o mesmo kilonewton agora vira kilonewton por metro. Ok? A carga por metro. Quando eu vou lançar uma carga na superfície, o mesmo kilonewton passa a ser kPa. Ok? São detalhezinhos, mas você pode aplicar a carga. Você perceba que eu tenho a carga. Se você faz o cálculo da estrutura aqui, ó, do tipo que eu estou fazendo, vai me mostrar os resultados. Tudo isso aqui é resultado de peso próprio da estrutura. Não tem nenhuma carga adicionada. Quando você quer analisar o projeto de uma carga sem considerar o peso próprio, nós podemos excluir esse peso próprio da estrutura, eliminar ele. Ou também você pode criar uma carga separada. Essa carga pode ser carga permanente, carga ativa, carga viva, né? Que ele traz como nome carga ativa. Carga de vento ele faz automático para você, tá? E carga de revestimento. Mas, para a explicação aqui, eu vou criar apenas a carga. A legenda você pode mudar esse nome, o nome que você pode dar o nome da carga, mas eu vou deixar assim mesmo, porque o objetivo é só mostrar a separação das cargas. Olha aqui, carga 1, carga 2, tá? Quando você usa aqui para exibir a carga 1, é o peso próprio. Quando eu vou para a carga 2, é a carga que eu vou adicionar. Portanto, eu não adicionei nenhuma carga. Então, se você quiser saber as reações referente a uma determinada carga específica, você cria a carga e você lança essa carga. Então, vamos supor, na superfície aqui dessa estrutura, eu vou lançar uma carga. Vamos fazer só para teste de 1 kPa, menos 1. Ok? Em Z. E vou aplicar a quem? A essa estrutura aqui, ó. Aplicar. Ok? Agora eu vou processar o cálculo e vamos ver as reações aqui, ó. Qual que foi a reação que ela deu? 5 kPa. 5 kPa não, 5 kN, desculpa. Está entendendo? A força aplicada em kPa, a reação é em kN. Ok? Qual que é a área dessa laje aqui? Né? Você pode saber aqui, sabendo as dimensões, mas também aqui do lado, quando você pega um painel, você seleciona, é 20 metros quadrados. Tá? Então, é como se eu tivesse aplicado 1 kN por metro, mas só que em superfície você não aplica a carga no metro. Você não aplica uma carga que é feita para ponto ou linha numa área, então por isso que é kPa. Mas a reação é como se eu tivesse em cada
1 metro quadrado colocado 1 kN, ok? Que dá a resultante de 20 kN, que são essas 4 reações aqui. Quando você tem essa carga, um recurso que eu tinha falado numa aula anterior, uma aula no canal, é que uma dificuldade de muita gente é ocultar esse elemento. Como que eu oculto esse painel aqui? Eu vi alguns fóruns, pessoal, uma vez alguém teve uma dúvida, mas eu acabei nem respondendo lá, né? Eu só estava olhando outras coisas. E a dúvida é a seguinte, ó, como que eu oculto esse painel na vista? Né? E alguns sugeriam o seguinte, ó, vai em editar, você vai em modificação da subestrutura e você edita a estrutura em uma nova janela. Ele quis dizer assim, ó, você seleciona a tua estrutura e desconsidera o piso. E aí você vai em editar, modificação e você vai editar em uma nova janela. Isso aparentemente resolve, mas não resolve. Quando você começar a processar cálculo, vai aparecer de novo e vai ser chato. E essa não é a janela principal, é uma janela secundária que é aberta para você visualizar um elemento. Quando você quer visualizar um momento ou o comportamento de apenas de uma viga, você pode isolar ela dessa forma que eu fiz aqui. Aparentemente não teria mais a viga, né? Só que aí você calcula a estrutura e você ativa nós aqui, aparece todos os nós da tua laje aqui. Tá certo? Ok, eu vou sair. A outra forma de você fazer isso, a outra forma de você trabalhar com isso é você criar andares. A minha estrutura aqui, a gente pode criar andares para ela. E eu posso dizer aqui que o meu nível, vou definir manualmente aqui, só para a gente. Vamos definir aqui o nível base da minha construção com -1, tá? Vou definir. E os andares eu vou definir manualmente. O primeiro andar vai ser no nível altura 1 metro, então ele vai estar aqui. Se o nível base é aqui, o primeiro vai ser aqui, tá? Vou adicionar. O segundo vai estar a 3 metros. Tem como fazer automaticamente, mas estou fazendo manualmente. Nesse processo agora, eu acabei de criar os andares. E aqui quando o andar está ativo, você tem, por exemplo, esse piso aqui é o piso número 5, né? Aqui em andar nós temos uma opção avançada, que é você ocultar o elemento que você não quer que apareça mais. E aí quando está ativo dessa forma, ele simplesmente não aparece. Tá? Mesmo que eu ative aqui os nós, ele não vai mostrar para você os nós internos desse piso. Está mostrando a divisão, mas também tem como controlar isso e você ocultar. Não aparece mais. Ok? Uma outra coisa que você também precisa entender no Revit, usar o robot, uma outra coisa que você tem que aprender a usar no robot é saber analisar a estrutura relacionada a... Você vai calcular essa viga aqui, por exemplo. Essa viga 10. Só que, ou esse pilar. Só que, quando você colocou carga nessa estrutura, você tem que saber se ela está distribuída de forma correta e tem que saber se você quer... Vamos analisar os resultados para você entender aqui. Se você quer, nos resultados aqui, nós temos momentos, ok? Aqui você manda normalizar. Às vezes o momento aparece muito grande, ó. Assim, ó. Você manda normalizar, ele ajusta. Você pode exibir menor também. Nesse momento nós temos parâmetros aqui que você pode definir a exibição dele com cores, né? E você pode exibir ele com legenda mostrando valores também, tá? Mas sem exibir valor nenhum, okay? Ou você pode exibir também diferenciado aqui as cores, ó, e com cerquilha, tá? Mas sem falar em valor nenhum, o que vai acontecer? Você percebe aqui pelo gráfico, quem já estudou e sabe, que você está produzindo momento tanto na nossa viga, momento na parte aqui superior e na parte inferior. Então ele tem um comportamento de engaste aqui, tá? Ele não está sendo uma viga biapoiada. E às vezes você vai calcular, você calcula como viga biapoiada. Ótimo. Mas você vem aqui e calcula esse pilar dessa forma que está aqui. O pilar por si só, se você parar para pensar, um pilar de... Se a gente pegasse um pilar de 20 por 40,
com concreto de 25 MPa, então, a grosso modo, sem coeficiente de redução, ele resistiria 200 kg, 200 mil kg, 200 toneladas de carga sobre ele. Quer dizer, se a carga tivesse perfeitamente centrada, fosse como um corpo de prova, resistiria a isso. Porém, você vai lá, faz o cálculo, ele não resiste a 30. Resiste, mas vamos pensar que você está fazendo um projeto e percebe que, poxa, o concreto tem uma capacidade tal, mas o meu pilar não está resistindo. Por que será? Porque ele está analisando a tração. O pilar, ele é gerado momentos nele e esse momento faz com que a área de aço aumente. Se você tem uma viga descarregando e essa viga e uma laje aqui que provoca momento no pilar, ele vai aumentar a área de aço. Essa viga aqui, ela pode ser modificada a relação dela com o pilar. Ao invés de uma relação de engaste, você considera no cálculo ela como uma relação de apoio. Se você considera ela como uma relação de apoio, que é essa barra 10 aqui, ó, tem que selecionar e aparecer ali barra 10. Você muda a articulação que diz, ó, ela é rotulada, rotulada. Se ela tem uma relação de apoio, você vai perceber que muda o gráfico do momento em relação à viga. Olha aqui, ó. Percebeu que mudou a curvatura? Ele reduz o esforço no pilar. Tem momento agora provocado por aquela. Se eu reduzir também, considerar aquela viga lá, como aqui está pegando piso e barra, tá selecionado, mas vou pegar aqui só a barra. Se você considera na articulação para pegar aqui apenas rotulado, sim, você calcula, se mudou a relação, você alivia o pilar. O que isso afeta na viga? Ele vai dar mais aço na viga, mas você não vai ter esforço no pilar. Mas quem que decide? Você decide o que você quer. Se você quer ter um pilar mais robusto, suportando um pouco do esforço da viga, sendo transferido para o pilar, aí você vai reduzir o aço da viga. Ou você quer considerar apenas que a viga por si só seja suficiente. Então, você faz dessa forma. Ok? Então, o robot, para isso, ele vai servir para você para uma série de recursos de análise. E aí você pode calcular todas as barras que eu coloco aqui, ó. Ela vem aqui com... Você lançou a barra, mas depois você muda o atributo dela para a viga. É bom que ele crie, ó, você mudando, você pode selecionar todas. Tipo, seleciona aqui a 15, a 3, a 12. Todas essas barras estão aqui, ó. A 15, a 3, a 12 aqui, ó. A 12 está lá embaixo. Essa aqui, vamos selecionar todas aqui, ó. Quando seleciona as barras assim, ó, você pode mudar todas de uma vez aqui, ó. Algumas estão com atributo de pilar, tá vendo ali, ó, seção, ó. Isso aqui é importante você saber, porque vou mudar para essa VS aqui, tá? Na hora do cálculo dá erro se você não deixar correto, ok? E além disso, o modelo do elemento, né, tá como barra, você muda aqui para viga, para que ele seja agrupado no grupo de vigas aqui. Você tem o melhor controle. Isso aqui é ter um navegador de projetos aqui, né? Então a janela de propriedade seria o equivalente do Revit. E aí você vai organizando. As colunas, algumas colunas aqui podem estar como barra. Por exemplo, essa 13 aqui, ó. Você seleciona ela e você vai ver, está selecionada, mostra aqui, ó. Ok? Você vê na propriedade dela, está como coluna, ótimo, perfeito. Mas poderia estar como barra, você tem que ajustar. Aí você processa esse cálculo aqui que a gente faz, é um cálculo para analisar os esforços que tem atuando na estrutura. Mas ele não está calculando aço, nada. Quando você vai calcular aço de uma viga, por exemplo, essa viga 10 aqui, ó, a primeira coisa que você faz antes de começar um cálculo é, em ferramentas preferências de trabalho, definir algumas coisas. Que unidade que você quer colocar o carregamento nessa viga? Ah, eu quero colocar em tonelada força. O momento que você quer ver? Ah, eu quero em tonelada força vezes centímetro. Ok? O que mais? O que mais que nós podemos pensar aqui? As dimensões já está aqui exibindo.
Banco de dados. Quais são as barras de armadura que você vai utilizar? Ah, da NBR 6118, que já tem no Robot. Aqui em normas de cargas, a NBR 8681. A norma de projeto. A norma de projeto que tem no Robot que a gente usa, ou é a IHE 99 ou é a Eurocode. Aí você vai falar, professor, mas o que tem de diferente? As normas de projeto, eu sempre falo, qualquer norma, se você pegar duas vigas, pegar essa viga aqui, levar lá na China para um japonês calcular, ele vai usar a norma do país dele, vai calcular e ela vai mostrar o resultado. Se você pega uma viga como essa, leva na China, eles vão calcular e o resultado vai ser de acordo com que ele resista às cargas que vão ter sobre a viga. Se você leva no Japão, leva na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, em qualquer lugar, todos eles vão ter uma fórmula que vai mostrar a resistência. E essa fórmula é basicamente a mesma, a grosso modo. O que muda são detalhes de normas para normas. São alguns coeficientes. Alguns são mais conservadores, consideram que você deva inserir um coeficiente de redução da resistência do concreto maior, ou o aço, alguns reduzem mais, alguns reduzem menos. Nós usamos 1.15, nós usamos 1.4 no concreto. Então, são várias coisinhas que são particulares de cada norma. A classe de agressividade de cada país no ambiente muda. O Japão, por exemplo, lá no cálculo, todos eles pensam em abalo sísmico, coisa que nós não pensamos aqui. Então, a norma deles tem muito sério essa questão. Se você vai no Canadá você tem temperatura que vai de menos 30 e teve uma onda de calor ano passado, se não me engano, que foi a 50 graus em alguns locais. Então você acaba tendo ali uma variação de temperatura, então isso também influi na resistência da estrutura. A neve pesa na estrutura, é considerada, aqui não é. Então cada país tem as suas particularidades. Quando você entende isso e você consegue ajustar, você consegue adaptar qualquer norma a seu cálculo. Aqui nas normas, quando você vem aqui em estrutura de concreto armado, você vai ter alguma noção do que eu estou falando. Aqui na Eurocode, ele vai mostrar aqui o que tem na Eurocode, os pontos dela. E você já de cara você vê alguns pontos aqui. Por exemplo, esse gama C aqui, o nosso é 1.4, aqui está 1.50. Basicamente, quase tudo aqui é quase a mesma coisa. Muda só alguns detalhes aqui, tá? Aqui nessa redução aqui de 1.10, a nossa é 1.15. São esses detalhes que você pode ajustar ou não, né? E se eu não ajustar? Ele está apenas considerando a redução ali da força do concreto um pouco maior. Isso para força de tração, quando você está considerando a parcela de contribuição do concreto na tração de uma viga, pode dar uma leve variação. Mas agora quem que está certo? A Eurocode está mais certo ou a NBR? Se a NBR ela atribui para você, ela diz que você tem que usar, ela te dá alguns requisitos mínimos de segurança. Por exemplo, o cobrimento mínimo. Se o cobrimento mínimo é 2,5 e você coloca 3, você está certo, dentro da norma. Você atendeu os requisitos mínimos. Se ela fala que a taxa de armadura mínima é tal e você coloca mais, está certo. Se ela fala que a seção é 360 cm² de um pilar e você coloca mais, você está certo. Entendeu? Então ela te dá requisitos mínimos, você tem que atender esses requisitos mínimos. E aí você pode aqui na definição do usuário ter esses valores modificados, né? Que nem aqui, ó, gama C 1.4. Basicamente eu não costumo estar modificando isso aqui. Ok? E aí você faz. Mas a melhor forma que eu falo para você, quiser conferir, é você pegar uma viga, um pilar, uma estrutura e analisar sobre uma planilha, sobre uma ótica de um programa. Eu tenho aqui uma planilha de cálculo também que eu posso, se eu tenho dúvida em algum resultado, se eu analiso que dá muito diferente, eu posso fazer uma análise separada, né, e perceber e buscar. E geralmente quando dá resultado muito diferente foi porque você errou. Em algumas situações, né? Tem situações que é mais complexas. Por exemplo, cálculo de pilar pela Eurocode é mais complexo fazer.
E uma vez que você saiba o que você está usando, você vem aqui em projeto, armadura necessária de vigas e pilares, parâmetro de norma. Aqui você, de cara, você já define. Aqui se você não definiu se a tua viga... Por que ele me apontou coluna lá? Por que ele não já foi para a viga? Porque aqui, nessa barra que eu estou pegando, a barra 10, a seção está num formato de coluna. Entendeu? Esses detalhes que afetam o cálculo. E aí, alguns alunos me mandam, professor, minha viga está dando erro. E só isso. Vem a mensagem, professor, minha viga está dando erro. Pum! Eu não tenho mais nenhuma informação. Não tenho como ajudar. Você tem que mandar o teu projeto e me explicar o que você fez. Às vezes eu olho de cara e já vejo que está errado. Tá, mas vamos lá, viga 15 por 45. Vou mudar a seção aqui para viga, tá? Porque ele estava como pilar. Vou calcular de novo aqui. Tá entendendo que esses detalhes você tem que observar? Como eu estou dando aula, é bom que tenha isso. Mas agora, viga 10. Está definido, o material é viga, tudo viga. Você vem em projeto. Armadura necessária de vigas e pilares, parâmetro de norma, ele ainda está apontando para coluna, né? Talvez por causa da última relação que a gente fez com ele. Mas mesmo assim, talvez porque eu modifiquei. Mas se você lança de cara como viga, ele não tem isso. Mas aqui você pode escolher viga. A viga por padrão, ela vem com algumas configurações, tá? Aqui a largura de apoio é bom você pegar de acordo com a estrutura, ok? Largura do apoio ele considerar de acordo com a estrutura. Aí vai analisar o apoio do pilar aqui, ok? E aí você dá um nome, viga aula. Vou dar esse nome só para a gente ter uma informação aqui. Vamos salvar, vamos fechar. Ok, viga, aplicar a viga 10. Eu posso aplicar todas de uma vez. Essa viga 10 aqui, depois que você fez isso, você faz um projeto de armadura fornecida. Eu não fiz combinação de carga, não fiz nada lá, vou fazer direto aqui o cálculo, tá? Mas a gente pode fazer a combinação automática, combinação pela NBR 8681. A viga quando vem aqui, toda viga quando vem aqui para calcular, ela aparece dessa forma aqui, tá? Se ela não aparecer certinho, você dá 2 cliques. Nós temos a estrutura aqui, ele vai te mostrar a estrutura, de onde que veio a viga, vai mostrar a vista da viga, vai mostrar diagrama, como que está o comportamento aqui, ok? Aqui tem também gráfico de armadura aqui, já algumas informações. Aqui tem a viga e aqui tem a nota de cálculo, assim que eu fizer um cálculo. Essa viga ele trouxe para cá, ele já trouxe aqui uma pré-armadura, mas não foi calculada ainda, tá ok? Nessa movimentação, você perceba aqui que aqui está ativado. Aqui tem algumas configurações que eu faço no programa e ela já fica salva, ok? Então, quando você tem essas configurações já salva, de tipo de aço que você quer, você pode fazer o cálculo. E aí agora está a minha viga calculada. O que você tem que aprender, que muita gente não sabe, é a interpretar quando a viga, o aço que ela armou, nem sempre é o aço da nota de cálculo. Por exemplo, você vem aqui na nota de cálculo, né, analisa se o cobrimento está dentro da norma, tal, aquelas coisas básicas. E aí você vê aqui, quando fala fundo, é a parte inferior. Está dizendo que é 0,98 centímetro quadrado a armadura necessária. Ok? Na parte superior, como essa viga basicamente ela está pedindo aço embaixo, basicamente é só a armadura mínima, porque deu área muito baixa. Ó. Então, 1 centímetro quadrado de aço é 2 barras de 8. Cada barra de 8 tem meio centímetro. E aí você vem aqui, se você ativar o projeto, ou você vier aqui em viga modificação, ativar o projeto, ativar o desenho do projeto, se você vier em modificação, você clicar aqui, ó, ele vai te mostrar qual que é a seção. Aí você olha, pô, barra 12. O programa está dizendo que precisa de barra 10, de 2 barras de 8 seria necessário, né? E no entanto ele colocou barra 12, está louco esse programa. O programa não está louco, o programa está certo.
Quando você faz um cálculo, ele automaticamente traz a armadura, às vezes, que está configurada. Às vezes a norma exige esse tipo de armadura. Mas você fala assim, não, o diâmetro mínimo dela vai ser, eu quero que ele adote a partir do 8. Um detalhezinho, olha só. E aí você faz o cálculo de novo. Se não resistisse ao cálculo, ia dar uma mensagem de aviso para você e aqui fica amarelo. Tá entendendo? Então, o que você faz? Quando você vai em armadura, modificação de armadura, ou mesmo desenho já gerando, você já vai ver tudo aqui. Ó. Você vai aqui no desenho, você vai ver que ele armou para você com 2 barras de 8 aqui embaixo. Tá? Aqui em cima também. Tá entendendo? Então, e por que aqui em cima não precisa de aço ele colocou? Porque você não vai colocar uma barra de 5 milímetros na parte superior. Você tem que ter uma armadura para montar a estrutura, não tem? Ok? Então agora deixa eu fazer um recorte nessa... E aqui agora seria o processo de gerar o desenho, salvar e outras coisas. Deixa eu fazer um recorte agora e pular para mais umas coisas mais adiante. Agora aqui, pessoal, para fazer um recorte na aula e dar mais uma aplicação prática e útil para você aí que é engenheiro ou arquiteto, sem entrar na questão do cálculo ainda, se você quiser utilizar o Robot como... Você já viu que você pode utilizar ele como um programa para armar a tua estrutura, né, sem precisar fazer cálculo e pode calcular. Mas imagine uma situação, eu fiz aqui rapidamente 4 paredes. Imagine que eu vou fazer uma estrutura de telhado para essa construção. Imagine que eu defini aqui o espaçamento entre tesouras, né? Vamos pensar que já está definido. Vou fazer a cada 1,92 de espaço. E a largura da minha tesoura, ela passando para fora do beiral aqui, vai dar 9,80. E o espaçamento entre tesouras, 1,92. Então tem que ter 6 tesouras a 1,92 e o comprimento total, 9,80. Para você aproveitar aqui no Revit ter esse modelo aqui, você faz assim. Você ativa o Robot, vem aqui, pega o modelo. Você cria os eixos que você precisa. Na posição X, então, vai ser a nossa largura, que é 9,8. Você adiciona. Na posição Y, eu tenho 5 repetição de 1,92. Adiciona. Na posição Z, eu tenho uma altura, que é meu pé direito, que é 3 metros. Adiciona. Eu tenho mais uma altura a partir do 3 metros, que é a altura do meu telhado. Ok? Para efeito de explicação, 1,40 m. Mas pode ser mais baixo. Aqui está. Para não atrapalhar nós no lançamento, a gente desativa esse andar aqui, tá? Ou exclui ele. Vou desativar nesse momento. Agora eu vou aqui em geometria, vou aqui em estrutura e vou inserir da biblioteca. E aqui eu tenho construções típicas. Aqui eu tenho vários tipos de tesouras. Eu vou escolher, pode ser esse modelo, pode ser esse. Vamos pegar esse aqui, ó. Ok. Primeira coisa que se define é a largura dela, 9,6. Veja, não entrei no cálculo, só estou falando de lançamento aqui. Altura, 1,4. Número de campos, isso vai afetar na divisão aqui do bando superior e inferior. Vamos supor que eu quero 8. Ok? E você aplica, ó, já mudou. Então temos o comprimento, a altura dela, o número de campos. Aqui você não mexe nada, seção também não, só se eu fosse calcular aqui, mas não vou. E aqui é onde que você vai inserir. Você clica aqui e clica onde que você vai posicionar e aplica e ok. Está posicionado. Você seleciona a tesoura, vai em editar, copiar. Nós vamos copiar e arrastar. Na posição X, 0, ponto e vírgula. Na posição Y, 1,92, ponto e vírgula. Na posição Z, vai 0. Quantas repetições? 5, porque eu já tenho uma. Eu executo. Está aí meu telhado. Na posição que eu defini. Ok. Como que eu levo para o Revit? Isso aqui não está definido seção nada. Eu vou lançar lá. Eu só quero usar ele como referência para eu poder lançar minha estrutura lá. Ok? Eu uso isso aqui, ó. Vamos aqui em suplementos, integração, Autodesk Revit. Enviar modelo, enviar arquivo intermediário SMXX. Ok. Você vai dar um nome. Vamos chamar de T1, tá? Telhado 1, só para ficar simples de chamar. T1, salvar. O arquivo chamado T1 está enviando.
Enviou, não quero ver relatório. Vou no Revit. Vou agora em analisar. Vínculos para robot, vínculo para robot estrutural. Eu vou atualizar o modelo, tá? Atualização de arquivo intermediário. Clico em OK. Busco o arquivo que eu criei. Abrir. Digo sim. Aqui, quer ver relatório de erros? Não. Você pode fazer a estrutura separado antes de você... Aqui é o modelo analítico, tá? Você pode fazer, se você quiser, para você visualizar melhor, talvez trabalhar com essa tela aqui de fundo preto. Veja, eu não estou dando aula de Revit, tá? Só estou aqui demonstrando, então, para você entender uma aplicação prática do programa. Ok? Vamos... Aqui você poderia... se você quiser pegar essa estrutura aqui, isso aqui é o modelo analítico, então eu só vou pegar o modelo analítico. Você tem que ter um ponto de referência aqui, ó, para você arrastar, ok? Posicionar onde que você quer. Então, essa seria a posição do meu telhado. Você fala assim, mas isso aí não é telhado, professor, isso aí é só um esqueleto analítico. Exatamente, só um esqueleto analítico. Eu vou dar um comando VH nas paredes, só para depois para não me atrapalhar aqui, tá? Como que você utiliza isso aqui para lançar a sua estrutura de telhado? Você simplesmente dá o comando BM, que é o comando de viga, escolhe aqui as tuas madeira. Eu vou usar como exemplo isso aqui, cai do 5x5, mas aqui tem um monte de madeira, tá? Você sabe qual madeira que vai usar nos banzos, nas teias, nas diagonais aqui, nas verticais. Aqui é melhor você deixar definido já o nível 2, ok? Snap 3D ativado, clica aqui e você simplesmente vai clicando aqui, ó, e fazendo a tesoura. Você só precisa fazer uma tesoura, tá? A outra você simplesmente copia, ok? Essa outra aqui você simplesmente vai copiar. Então você pode focar aqui apenas nesse modelo aqui, nesse aqui. Eu estou fazendo todos com a mesma, mas aqui você pode ativar prego e tudo mais. Existem algumas coisas que eu ensino no curso, alguns detalhes, que é, por exemplo, o fato de você ter, quando você lançar, ela passar desse tipo aqui, ó. Ela passa desse tipo por ser o mesmo elemento. Então, é bom você usar nomes diferentes, mesmo que seja a mesma seção. Exemplo, olha aqui, ó, tá vendo que eu coloco aqui quando for um caibro e eu aplico, ela passa, tá? Se eu pego a mesma seção, comando BM, ó, a mesma seção, editar, eu duplico e dou 5x5, 2, tá? Não vou nem mudar o nome, ok? Só mudei o nome, como se fosse outra seção. E eu aplico, ela já não passa. E aí você pode criar ajustes aqui que você precisa para você representar o teu projeto. Perfeito? Com isso, você pode aproveitar o robot somente para utilizar ele na tua modelagem aí. E aqui você teria automaticamente todo o quantitativo de materiais, tá? Vamos sair agora dessa tela e vamos para outro tema aqui dentro. Perfeito? Então isso aí é muito legal. Aqui você pode colocar painel em cima, fazer simulado de carga de vento, saber qual que é a carga que vai estar aplicada em cada uma das barras superiores, as reações, é bem legal isso aqui, tá? Agora avançando um pouco aqui. Então você já viu algumas aplicações aqui do nosso robot estrutural. Agora uma forma bem aprofundada de análise, uma forma mais aprofundada, é você usar elementos finitos. Eu vou fazer um exemplo aqui, onde, por exemplo, que você, para ser redundante, onde você gostaria de analisar a carga, a aplicação de carga em um bloco de fundação, como que seria o comportamento da carga nesse bloco, a pressão em cada ponto no interior do bloco. Para fazer esse modelo de análise, a gente utiliza um outro formato aqui, que é esse formato sólido aqui, ó. Parece um sofazinho, ok? Aqui você cria eixos para posicionar o teu bloco, o bloco que você vai analisar. Vamos pensar que eu vou fazer na posição X um bloco medindo 1,20 m, 1,2. Adicionar. Vamos supor que na posição Z eu vou fazer um bloco de 0,6, quer dizer, a largura do bloco é 0,6
E a altura dele, vamos supor que vai ser 0,6 também. Ok? Só para efeito de explicação. Aplicar, fechar. Nós temos esse modelo aqui. Tá certo? Eu posso criar uma linha, uma divisão aqui, para eu ter a posição central do bloco nesse sentido e a posição central dele, na verdade, o cruzamento de eixos do centro do bloco. Tá? Para ter esse cruzamento, no eixo que vai de 1 até 1,20, a partir do 1 eu marco uma posição a 60 centímetros. 0,6 então. Ele vai criar uma marcação no meio. Na posição Y eu tenho do 0 até 60, então vou fazer uma repetição do 0 até 30, né? Dessa forma, eu vou ter um ponto. Por que eu quero ter esse ponto aqui? Porque vai ser o ponto de aplicação da carga sobre o bloco. Como que você faria um bloco de concreto para análise? Tá? Pense. Concreto para análise, não tem ferro, é só concreto. Eu quero analisar para saber como que a força atua nesse bloco. A primeira coisa a fazer é criar um bloco. Então você pega um elemento aqui, um cubo, e você tem que ativar uns parâmetros aqui. Tá? Essas divisões aqui servem para malha de elementos finitos. Eu vou dividir, vou fazer minha malha a cada 10 centímetros. Perfeito? 10 centímetros. Então, desculpa. São a cada 10 centímetros, então meu bloco tem 1,20 m. Então eu vou precisar de 12 divisões. Ok? Eu vou aplicar. Muito bem. Agora eu clico para fazer um cubo, você clica e arrasta. Você acabou de construir um cubo. Tem as divisões. Consegue perceber? Esse elemento aqui é um elemento que ele precisa ter apoio. Ó, vou exibir aqui embaixo no canto, aqui você tem forma de exibir ele. Ok? Fácil, ó, bem aqui embaixo no canto esquerdo. Tá? Você não está vendo nenhum desenho de malha de elementos finitos, nada. E se você processa um cálculo, ele vai te perguntar, cadê apoio? Não tem apoio para essa estrutura no chão. Ele criou o primeiro sistema de malhas, que são essas divisões aqui. Mas eu preciso ter malhas no sentido da largura. Como que eu crio isso? Aqui nesse martelinho ali, ó, com aquela telha ali, você escolhe aqui geração de malha local. Mas antes de gerar malha, você vem aqui e define o espaçamento entre as malhas, 0,1, 10 centímetros. Quando é uma estrutura desse modelo aqui, a malha quadrada é mais simples de fazer, é uma malha simples e é mais prático para esse modelo, mas você pode fazer malhas mais complexas, né? Seria outra explicação sobre esse tema. Devo fazer aula sobre isso mais adiante. Eu vou gerar a malha local. Essa malha aqui são malhas de elementos finitos, são pontos de análise dessa estrutura. Okay? Cada cruzamento aqui é um nó. É um nó. Ok? E para ajudar, nós temos pontos lá internos que eu devo aplicar cargas. Aqui é difícil você enxergar, mas olha, eu vou processar um cálculo, uma estrutura sem apoio ainda, não tem apoio nenhum, não defini. Ok? Aqui você pode ativar os nós. Quando você dá um clique aqui dentro, aparece numeração de nós. Tá vendo? Nessa linha aqui, ó, eu tenho alguns nós aqui, ó. Se eu ativar, deixa eu ativar aqui transparente, deixa eu ativar a malha aqui, ó, para a gente poder enxergar. Vamos ver como é que fica melhor essa exibição aqui para vocês. Acho que é assim. Ok. Bem nessa linha de eixo aqui, eu tenho cada malha a cada 10 centímetros, né? Supondo que eu quero lançar uma estaca de 20 centímetros. Então, se eu colocar ela no nó 115, ela vai até o 166. Tá? Então, vai ficar uma estaca de 20 aqui. E nessa outra linha aqui, nessa mesma posição, 556, então, no 507. No nó 507 e no nó 115 eu vou colocar um apoio. Esse apoio, aqui a gente tem modelo. Eu tenho uma estaca aqui de 20 já criada.
tá? Aqui eu tenho que... Tá aparecendo aqui um monte de nó aqui, ó. Deixa eu apagar esses monte de pontos. Essa estaca aqui, de dimensão, eu digo que eu quero apoiar ela no nó 115, espaço, e no nó 507, 507. Tá, tem outras formas. Eu poderia até fazer um cruzamento de eixos ali para posicionar. Nesse momento eu tenho esse modelo aí. Agora tem apoio da minha estrutura. Tá ok? Se você olhar o cruzamento de barras aqui, você também tem divisão aqui, ó. Tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tá? 10, 20, 30. O 301 aqui, ó. O 301 é o nó que eu quero posicionar uma carga. Olhando assim, você pode olhar assim também, ó. Nessa linha aqui, ó. Tá? Essa é uma forma de você enxergar. É bastante nó, né, para você ver aqui dessa forma, tá? Mas a carga que eu vou colocar é uma carga concentrada. Eu poderia até fazer até um pilar aqui, desenhar, mas eu vou fazer direto assim, tá? Carga 301, aplicar no nó 301, uma carga de força de uma carga de quantas? Menos K50.000 kg. Ok? Só para exemplificar, para a gente fazer a análise. 301. Aplicar. Fechar. Se você exibir aqui, ó, deixa eu desativar os nós agora. Nós temos a carga e temos o valor da carga ali. Ok? Posso exibir essa estrutura diferente assim, ó. Eu vou processar um cálculo agora. Vou dar um S, que tem alguma instabilidade, mas... E nós temos essa estrutura aí que você pode exibir. Exibindo a malha de elementos finitos, nós temos isso aqui. Essa estrutura pode ser analisada de várias maneiras, mas a forma mais legal que tem de você analisar ela mais profundamente é você fazer uma análise, vendo mapas em sólidos. E você pode também produzir um corte ao longo da estrutura. Eu posso cortar ela, seccionar ela em qualquer sentido aqui e ver a parte interna dela. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui em resultados, mapas em sólidos, apenas algumas coisas aqui. Aqui você quer ver mapas e você tem algumas tensões. Eu quero ver a tensão no sentido XX. No sentido XX é o sentido que você está vendo esses eixos aqui, tá? Vamos ativar aqui, ó, a cor para você poder ver. Aqui você consegue ver a pressão aqui. Ok? Pontos de pressão. Tá? Você consegue ter uma análise e ver como que esse elemento se comporta. Então, isso é para uma análise de um bloco aqui. Existe outra forma de representar também, que é isosuperfícies, que ele exibe para você mapas de pressão dessa forma aqui, ó. Parece esquisito, né? Você olhando aqui, você vê que os pontos de força... Lembra que você estudou sobre bielas de compressão, né? Você percebe o caminho aqui, ó. Se você resolver analisar deformação na estrutura e outros pontos, você consegue analisar. Essa carga está aplicada num ponto, obviamente, mas eu poderia ter colocado uma área de um pilar aqui. Aí seria diferente um pouco a análise. Tá? O desenho aqui, essa distribuição de carga se daria de uma forma mais... faria um outro formato. Como eu coloquei bem centrado, então você tem esse modelo aqui. Então aqui você vê que isso aqui vale também para sapata. Perfeito? Ok, dessa forma então, para finalizar aqui, eu vou encerrar o mini curso, tá? Foi apenas para vocês terem uma visão geral. E vou colocar o vídeo na sequência aí também, o vídeo da apresentação do treinamento para você, caso você queira participar e aprender mais. Tá? Daí você vai ter um passo a passo mais completo, porque aqui é impossível a gente abordar do zero para todo mundo. Perfeito? Mas aqui você vai ter bastante informação e vai ser bem interessante você poder aprender mais sobre
análises e projetos no Robot Estrutural. Abraço e até mais.